paz do nosso Salvador Yahushua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já falava o Mashiach, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu quero ler um texto aqui, espero que você também o acompanhe, você que realmente gosta de descobrir as verdades e estudar a palavra do Criador. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 em diante, mas eu vou dar continuidade até o capítulo 5, que fala a respeito da ressurreição e da vinda do ungido. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yahushua dormem, o Criador os tornará a trazer com ele. Ele quem? Com o Yahushua. Dizemos vós, pois isso pela palavra do Rei, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Rei, não procedemos os que dormem. Isso quer dizer, não vamos sair na frente dos que estão dormindo. 16. Porque o mesmo Rei descerá do céu com alarido. Isso aqui é com anjos. Mateus capítulo 24, versículo 31, se não me falha a memória. Porque o mesmo Rei descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta do Criador. E os que morreram no ungido ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa palavra aqui quer dizer transformado, juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Rei nos aires. E assim estaremos sempre com o Rei. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vocês mesmos sabeis muito bem que o dia do Rei virá como ladrão de noite. 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores da de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4 do capítulo 5. Mas vocês, ou vós, irmãos, já não está em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. O versículo 5 diz: Porque todos vós sois filhos da luz, filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. O dia representa a luz, a noite representa as trevas. O que é que nós entendemos aqui, até aqui? Nós entendemos, irmãos, o que a própria palavra ela já está revelando. Eu faço uma pergunta para os irmãos, você que está com sua Bíblia, sua Torá, seus livros. Esse texto aqui mostra claramente que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque se ela não fosse passar pela grande tribulação, o versículo 4 não estaria dizendo isso. O versículo 4 diz: Mas vós, irmão, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então quer dizer, se as pessoas já tivessem sido arrebatado aqui, então não ia ter mais surpresa para ela como ladrão. Porque o versículo está bem claro do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Diz: Mas vocês, irmãos, já não está em treva, para que aquele dia surpreenda como ladrão. Isso quer dizer o quê? Se nós estiver no Mashiach, tá entendendo? Muitos irão morrer, outros não vão morrer.
Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, e é aqui que algumas pessoas ela não conseguem assimilar. Por quê? Porque diz, o apóstolo vem dizendo assim, irmão, não quero, irmão, que seja ignorante acerca dos que já dormem, dos que estão mortos no rei, para que não vos entristeça como os demais, quer dizer, como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Yahshua morreu e ressuscitou, assim também os que em Yahshua dormem, o Criador tornará a trazer com ele. Tá vendo? O Criador tornará a trazer com ele. Por que o Criador tornará a trazer com ele? Aí dizemos, pois, isso pela palavra do rei, que nós, os que ficamos vivos, não procedemos, né, para a vinda do rei, não procedemos que dormem. Porque o mesmo rei descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta do Criador. E os que morreram no ungido vão ressuscitar primeiro. Então, na vinda do rei com alarido, com os anjos e com aqueles que ressuscitou primeiro, tá entendendo? É isso que o texto mostra. Aí no versículo 17 diz, depois nós, os que ficamos vivos, vivos como? Para alcançar a transformação de corpo. Não vamos sair na frente dos que dormem. Então isso quer dizer que não vai ter arrebatamento eminente. Não vai sair na frente dos que dormem. Por quê? Porque está vindo também a vinda do Cristo como ladrão para toda a humanidade. Por isso que ele está dizendo, mas vocês não estejam em treva, porque se você estiver em treva, que quer dizer sem o Machia, sem essa proteção, vai surpreender a todos. É por isso que ele diz em Mateus, capítulo de número 24, versículo 36 em diante, que será como os dias de Noé. Por que como os dias de Noé? Porque o dilúvio veio e pegou a todos de surpresa quando Noé entrou na arca. Acabou-se o testemunho, Noé não falava mais, não pregava mais. Veio o dilúvio, que representa a destruição, que representa o mal, e levou a todos. Aí o Machia diz, assim também será a vinda do Filho do Homem. Né? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque lá diz, 2 está no campo, será levado um, deixado o outro. 2 está no moinho, será levado um, deixado o outro. 2 estão, seja onde for, será levado um e deixado o outro. Ali o texto fala da mesma pessoa. Da mesma pessoa, irmão. Ali quem está ficando é a carne. Que carne? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Carne, se esperamos em Cristo só para essa vida, somos mais miseráveis dentre os homens. E lá também diz que carne e sangue não pode herdar o reino do Pai. Carne e sangue não pode herdar o reino do Pai. Tá entendendo? 1 Coríntios capítulo 15 fala claramente que a carne e o sangue não podem herdar o reino do Criador. É isso que algumas pessoas não conseguem entender, que um será tomado e o outro será levado. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender sobre um será levado e outro será deixado. Esse que vai ser deixado, irmão, em Apocalipse 18, você peça o Criador para abrir o entendimento e ver sobre a destruição da Babilônia. E observa lá quem é que vai ficar, quem é que vai ser consumido. Por que que o Machia diz no Evangelho de João que o Espírito é o que vivifica e a carne para nada se aproveita? Por que disso? Porque a carne não serve para nada. Quando a gente olha lá em Eclesiastes 12, 7 diz, e a carne volte ao pó como era, e o espírito volte ao Criador que o deu. Por isso que eu sempre falo que o homem é formado de 2 e não de 3, como algumas pessoas dizem. O homem foi feito do barro, o Criador soprou o fôlego de vida nas suas narinas
e o homem passou a ser um ser vivente. Então o homem é formado de dois. Você entendeu? Então por isso que a gente vê muita dificuldade de muitas pessoas realmente entender essas coisas, porque essas coisas elas se definem espiritual, ela se define espiritual. Então quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente vê que Cristo vem até as nuvens com os santos, até as nuvens com o santo e os anjos, e nós sai da terra para encontrar com ele. Nós sai da terra para encontrar com ele. Porque senão a palavra ia entrar em contradição. E a palavra está dizendo lá em Atos 3:21 que o céu vai guardar ele lá, que o céu vai manter ele lá até o tempo da restauração de tudo. E quando ele vir até os ares, até as nuvens, ele não está vindo para a terra, mas ele vem em direção à terra. A igreja sai da terra para encontrar com ele. Para se cumprir o quê? Para se cumprir a própria palavra dele. O céu vai guardar ele lá até o tempo da restauração de tudo. Restauração de quê? De toda essa terra. Eu já mostrei que essa terra vai descansar. Porque quando nós olhamos para 2 Timóteo capítulo 4, Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Se ele vai julgar os vivos e os mortos, né? Lá, olha que coisa linda. Eu vou estar lendo aqui. Conjuro, pois, diante do Criador e do nosso Rei Yahshua Mashiach, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Na vinda dele, ele vai julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então, muitas pessoas não conseguem entender o que é julgar os vivos. Eu vou mostrar. Olha o que diz aqui em Daniel capítulo 7, Daniel 7, versículo 21. Diz assim: E eu olhava, e eis que aquela ponta fazia guerra contra os santos, e o vencia, até que veio o ancião de dias, e foi-lhe dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirá o reino. O que foi que o ancião de dia fez aqui? Justiça, juízo, julgou o chifre pequeno. Ele julgou o chifre pequeno que fazia guerra contra os santos. Ele julgou. E após, na vinda dele julgar os vivos e os mortos, o que é que vai acontecer mais? Vamos para Apocalipse. Vamos para Apocalipse, que agora você vai pegar tudo mastigadinho. Apocalipse capítulo 20. Olha o versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, vírgula, onde está a besta e o falso profeta. Opa! Por que o diabo foi lançado depois dos 1000 anos, foi lançado no lago de fogo? E o texto está dizendo assim, aonde já estava a besta e o falso profeta. Por quê? Porque Cristo, quando ele veio, ele julgou o mundo na sua vinda e no seu reino. Então ele julgou a besta e julgou o falso profeta. A besta, que é o homem do pecado, que era o anticristo, ele julgou. Foi lançado vivo no lago de fogo. Foi lançado vivo no lago de fogo, a besta e o falso profeta. O diabo só foi para lá depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos. É isso que a revelação está mostrando. É isso que a revelação mostra para nós. Mas, infelizmente, a gente posta somente as escrituras. Só as escrituras, infelizmente, não tem assim um apoio, né? Porque muitos têm as suas interpretações. E eu não estou dando aqui a minha interpretação. Eu estou mostrando que a própria palavra está
se interpretando por si só. Por si só, a própria Bíblia já está se interpretando. Então a gente vê aqui que na vinda de Cristo, ele vai julgar os vivos e os mortos. O que é que ele vai fazer com o anticristo, que é chamado de chifre pequeno, em Daniel capítulo de número 7, versículo 21. Ele vai lançar no lago de fogo vivo, tanto o anticristo como o falso profeta. E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A terra será destruída, porque ele está julgando os que destroem a terra. Ah, eu não acredito nisso. Meu irmão, mais uma vez eu já falei e vou tornar a repetir. O problema é seu. O problema é seu. Olha o que diz aqui em 2 Pedro capítulo 3, e eu creio dessa forma. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, diz assim: mas o dia do rei virá como ladrão de noite. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 3 e 4, não está falando isso? Mas o dia do rei virá como ladrão de noite, no qual o céu passará com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo por de perecer todas essas coisas. Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Guardai-vos e apresentai-vos, ó, não teve arrebatamento iminente, ó, o versículo 12. Guardai-vos, apresentai-vos para a vinda do dia do Criador, em que o céu em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. E o versículo 3 fala o que, Pedro? O versículo 3 é para aquelas pessoas que têm preguiça de estudar a palavra. Diz assim: mas para nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu, nova terra, em que habita justiça. Qual é esse novo céu e essa nova terra que Pedro está dizendo aqui que a gente tem que esperar? Aguardamos. Aguardar é os 1000 anos. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21. E vi tronos no céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do Criador descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo do Criador com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Vai se cumprir Oséias. E o mesmo Criador está com ele, e será o seu Criador. E o Criador limpará do seu olho toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto. Opa, peraí. E não haverá mais morte? Lembra de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 22 em diante? Que quando Cristo vencer todo principado e potestade, que o último inimigo a ele vencer será a morte. Quando ele vencer a morte, que não haver mais morte, que a morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá entendendo? E não haverá mais morte. Por quê? Aí a Bíblia diz que o mesmo Cristo vai se submeter àquele que a ele deu esse poder. E o Criador deu esse poder para ele? Deu sim. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 18. Foi dado para o Cristo, ele diz lá, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso que ele há de julgar os vivos e os mortos. Porque o próprio Criador, que é o Pai dele, deu esse poder para Cristo, que é o nosso irmão e é o cabeça da igreja e é o nosso Salvador. Você entendeu, irmão? Então aqui, ó, e não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eis que está sentado e o que está sentado sobre o trono diz: eis que faço novo todas as coisas. E disse: escreve, porque essas são as verdadeiras palavras. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. O que é que nós entendemos aqui? Nós entendemos, voltando aqui para 2 Pedro 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu, nova terra,
em que habita o quê? A justiça. Por que habitar a justiça? Porque não tem mais Satanás, não vai ter mais partido político, não vai ter mais arranha-céu, não vai ter mais nada que possa corromper, porque lá todo mundo já vai estar com seus corpos transformados, né? Aquela rebelião que Satanás, após ele ser solto depois dos 1000 anos, tentou seduzir, o Criador destruiu, prendeu Satanás também. Tá tudo decretado. Então agora, quem é do Machia vai viver com ele para sempre. É isso que a palavra está falando. Então por isso que é muito importante nós estar firme com ele, crer, independente se a gente vai perder a cabeça ou não, independente se a gente vai para cativeiro ou não, independente se a gente vai ser massacrado ou não. A igreja primitiva, ela tinha prazer em ser maltratado, humilhado por ser discípulo do Machia. Ela tinha, ela regozijava, e o próprio Machia disse isso, né? Regozijai quando os perseguir, mentindo, caluniar vocês, dizer tanta desgraça, tanta malignidade contra vocês, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. E dessa mesma forma também perseguiram os profetas que foram antes de você. Você entendeu, meus irmãos? Então é isso que a revelação está mostrando. Pedro está dizendo aqui que tudo isso que os homens colocam o seu coração em Mamon, né? Na riqueza, no Deus da riqueza, está dizendo que tudo isso vai se queimar, que tudo isso vai perecer. Você sabia que tem muitas pessoas que ouvem isso, eles não lêem, mas eles ouvem. E eles acham que a gente está falando lorota, asleira. Eles tapam os ouvidos, não quer ouvir essas coisas. Por que eles não querem ouvir essas coisas? Porque essas coisas, para algumas pessoas, mete medo, mas não é. Isso aqui traz segurança para nós. Quer ver que traz segurança? Vamos ver se isso aqui traz segurança ou não tá. Olha o que está escrito aqui no livro de Revelação, capítulo 1. Livro de Revelação, capítulo 1. Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, será que com tanta desgraça, com tanta coisa que está acontecendo no mundo, com tantos princípios e valores sendo violentados da nossa sociedade, com tantas coisas que está acontecendo em volta de você, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando é que você vai acordar? Quando é que você vai acordar para a real? Meus irmãos, se você pensa que a nossa vida vai ter normalidade de novo, tchau, tchau, pode esquecer isso. Da agora para frente a situação vai ser mais difícil ainda, meus irmãos. Mais difícil ainda, porque quem está operando nessa última semana profética de Daniel é o que a profecia está revelando. Ainda que você esteja trabalhando, ainda que você esteja com saúde, ainda que você esteja construindo, ainda que você compre seu carro novo, ainda que você faça meio mundo de coisa, eu não quero te colocar medo, não. A situação não vai mudar. E pode esperar que futuramente, tudo isso aí que o ser humano tem será confiscado. Será confiscado. Eu quero ver o que é que o ser humano vai fazer quando ser confiscado. E outra coisa, vai entrar governo, vai sair governo, vai entrar tantos governos e sair governo. E nada vai melhorar, irmão. Nada vai melhorar. Ainda que a gente tenha um representante que lute pelos direitos do povo. Tá entendendo? A situação vai ser escarrecedora. Tá entendendo? Vai ser difícil. E nós já estamos dentro desse governo, irmãos. Nós estamos resistindo com as forças que nós temos dada pelo Criador. A Bíblia diz que o sistema do antimessia vai jogar princípios e valores por terra. Vai se levantar contra
tudo que as pessoas adoram, tudo aquilo que as pessoas transformam em objeto de adoração. Vai se levantar contra tudo e contra todos. É um sistema, irmão. É como uma caranguejeira, tem bastante pernas. Você entendeu? É como, vamos dizer assim, um Frankenstein, todo remendado, cada perna, cada braço, entendeu? Esse é o sistema do anticristo, do antimachia. Tudo bem que ele vai aparecer na metade da semana, e aí muitas pessoas não conseguem interpretar isso, entender. Ele vai aparecer na metade da semana. E quando ele vai aparecer na metade da semana, vocês estão pensando que a situação vai ficar melhor? Ao contrário, vai ficar pior, porque ele vai dar fim à pregação do evangelho, vai se cumprir o que Cristo disse, será como os dias de Noé. Porque quando ele se levantar contra a pregação do evangelho, a proclamação da palavra do Criador, e tirar, derrubar a economia, tá entendendo? Como é que você vai sobreviver? Hã? É isso. A Bíblia diz que na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grão. Dá fim ao sacrifício diário, que é a pregação do evangelho, que é a convenção de alma. E a oferta de grão, que é a economia. Ele vai tirar essas coisas. O homem vai sobreviver de quê? Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Isso é o Criador que diz: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Viver da fé não é como esses falsos profetas, irmão. Fica aí dentro do sistema religioso, arrancando dinheiro de um, arrancando dinheiro de outro, dizendo que está vivendo pela fé. Isso aí não é viver pela fé, não, irmão. Isso aí é mercenarismo, entendeu? Isso aí são os mercenários que ficam enganando o povo coitado aí, que recebe um salário mínimo, até menos, fica enganando aí, dizendo que vive pela fé. Cuidado com esse povo, Cristo falou sobre eles. Você entendeu? Então, meus irmãos, não vai ficar nada nessa terra, não. Vai ser tudo destruído. A terra vai ficar de luto. A terra vai ficar de luto. Ah, eu não acredito nisso. O problema é seu. O problema não é meu. Eu creio, eu acredito. E muitos que realmente entendem essas coisas sabem que vai ficar difícil. Sabe disso. Outros não tá nem aí. Olha o que diz aqui em Jeremias 4, 27 e 28. Porque assim diz Iau: toda esta terra será assolada de todo, porém não consumirei. Por isso lamentará a terra, e o céu em cima se enegrecerão, porque assim disse, assim propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Tá entendendo? A terra vai ficar de luto. Ah, mas eu não acredito nisso porque o Criador é amor, mas ele é justiça, né? Ele é justiça. Ele é justiça. Ele é amor, mas ele é juízo. Ele é justiça. Olha o que diz aqui, o mesmo versículo. Eu estava usando aqui uma João Ferreira de Almeida, agora eu vou usar a arqueológica. Jeremias 4, 27. O mesmo versículo. Assim diz o soberano: toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. 28. Por causa disso, a terra ficará de luto. Por causa disso, a terra ficará de luto. Por isso lamentará a terra. A terra vai ficar de luto. Tem uma passagem na Antiga Aliança que diz que na frente do rei, do Machia,
na frente dele, quando ele vir, eu acho que é Isaías que escreve isso, diz que na frente dele, quando ele vir, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele é uma destruição por completa. É isso que é revelação. Que adianta eu vir aqui e pregar, Deus vai te dar a tua vitória. Olha o anjo descendo com a bandeja. Olha, varão, conta os dias. 7 dias para sua vitória chegar. Olha que eu estou vendo uma chave na sua mão. Olha que eu vejo você morando em Alphaville. Não, irmão, eu jamais vou fazer isso. Mesmo quando eu estava dentro de um sistema religioso, eu não fazia isso. Imagina agora conhecendo que as escamas caiu do meu olho. Imagina agora depois que as escamas caiu do olho. Jamais eu vou fazer um negócio desse. Então que o Eterno vos abençoe. Abra o entendimento para compreender as Escrituras.